Eu quero ver também, também um teste para ver se a gravação está funcionando direitinho. Ok? Bem, gente, de novo, agradecer a disciplina, dizer que o formato dela é um formato pensado exatamente para as dificuldades que eu sei que vocês estão enfrentando. E eu vou mostrar um pouquinho. Vocês estão vendo aí? Estão vendo o slide? Não. Não. Não estão vendo o slide. Vocês têm que lembrar que eu também não estou acostumado a mexer com isso. Então, tá. Agora. Ok? Ok. Ok. Perfeito. Né? Tá, a disciplina é jornalismo em D quadrinhos. Como eu já comentei lá no grupo, não fui eu que dei esse nome para essa disciplina. Isso eu estava na época do doutorado. Quando eu voltei já estava assim, como diria o Bart Simpson. Né? A minha proposta, né, eu lembro que na época que a gente estava reformulando era para jornalismo e quadrinhos, mas tudo bem. Né? Aqui um pouquinho dos conteúdos que a gente vai tratar vai ser história dos quadrinhos, que é interessante vocês conhecerem um pouco da história dos quadrinhos, até porque vocês vão fazer disciplinas. Peraí, deixa eu só liberar mais algumas pessoas aqui. Ok. E aí o que acaba acontecendo? Né? É bom que vocês conheçam um pouco dessa linguagem. Aliás, da história. Né? A linguagem dos quadrinhos, o roteiro. Né? Na verdade, assim, não só o roteiro, a parte de produção dos quadrinhos mesmo, porque a ideia é que no final vocês produzam uma história em quadrinho ou um artigo, mas se vocês puderem produzir uma história em quadrinho jornalística é mais interessante. Ok? E jornalismo em quadrinho que vai ser algo que vai pegar a disciplina inteira. Só entrando aqui. Ok? Aqui um pouco da bibliografia. Algumas dessas bibliografias estão tem na biblioteca lá da Unifap. Eu sei que esse livro aqui, o do Will Eisner, Narrativas Gráficas, tem na Unifap. Eu acredito que esse aqui tem, com certeza, Como Escrever Quadrinhos. O Shazam tem na biblioteca. Eu não sei o Guerra dos Gibis. O que é certeza mesmo é o do Eisner, o Como Escrever Quadrinhos e o Shazam. O Linguagem de Quadrinhos ainda não tem na biblioteca porque ele não chegou para mim. Mas eu pensei, na verdade, a maior parte da disciplina, do que a gente vai trabalhar, tudo através de PDFs, etc., para vocês não precisarem se deslocar até a biblioteca da Unifap. Ok? Como é que vai funcionar essa disciplina? A gente vai ter 4 avaliações. Ok? Essas 4 avaliações, essa é uma coisa importante que eu quero que vocês lembrem. A gente vai ter chamada durante as aulas? Não, até porque elas vão ser poucas. A maior parte das aulas não vão ser presenciais como nesse momento aqui. Como é que eu vou contar essa presença de vocês? Através dos trabalhos. Okay? A gente vai ter 4 trabalhos. Cada trabalho vale 25% da presença. E, evidentemente, vocês têm que fazer os 4 trabalhos. Senão vocês podem até passar por nota, mas vocês ficam reprovados por presença, ok? Certo? Tá. A primeira atividade de avaliação vai ser um fichamento de um dos textos indicados. Lá no SIGA, eu passei para vocês uma série de textos. A maior parte são textos sobre quadrinhos e jornalismo, né? Sobre a utilização do quadrinho no jornalismo, mas tem também textos sobre quadrinhos de cultura, jornalismo de cultura pop, o jornalismo... Peraí, tem gente entrando aqui. O jornalismo falando sobre quadrinhos, etc. Porque a disciplina ela tem essa dupla característica. Tanto vocês, teoricamente, poderiam fazer uma reportagem em quadrinhos, quanto vocês poderiam fazer uma reportagem sobre quadrinhos ou sobre cultura pop. Ok? Eu disponibilizei lá para vocês no SIGA vários textos. Vocês vão escolher um desses textos, ok? Só escolhem um, ok? Escolhem um texto e fazem um fichamento desse texto. A entrega é até o dia 21 de novembro. Professor, eu estou na zona rural, como teve uma aluna que acabou de me dizer,
E aqui a internet está complicada, eu não posso entregar dia 20 de novembro. Me chama no particular e me explica a situação, tá ok? Combinado? A segunda avaliação vai ser uma análise de uma história em quadrinhos jornalística. Como é que vocês vão apresentar essa análise? O primeiro é fichamento, é texto mesmo, ok? E vocês vão colocar, eu vou disponibilizar, vamos tentar siga, caso não a gente manda por e-mail mesmo, mas vai ser textual. A segunda avaliação vai ser um vídeo de vocês comentando uma história em quadrinho, ok? Nas aulas que a gente vai ter dessas presenciais não, dessas síncronas, a gente vai ter alguns momentos que bem no final, que eu vou mostrar mais ou menos como fazer uma análise. Alguns elementos, né? Como é que eu analiso o roteiro, como é que eu analiso a questão dos elementos de linguagem, etc. E aí também dá para analisar a questão jornalística disso. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês, mas tem vários exemplos que eu vou disponibilizar para vocês. Eu vou mandar o link, eu vou mandar... Depois dessa aula, eu já entro no SIG e mando para vocês os links. Por que eu, inclusive, queria dar esse adiantamento? Para vocês já irem escolhendo, tá ok? Se vocês quiserem ler tudo, ótimo, maravilhoso, mas vocês vão escolher uma só para fazer a análise, ok? A entrega vai ser até o dia 5 de dezembro. Esse trabalho vai valer 2 pontos. Lembrando que os 2 trabalhos valem também presença. Ok? A terceira avaliação vai ser a produção de uma matéria sobre história em quadrinhos ou sobre cultura pop. Então, aí pode entrar uma matéria sobre adaptação de quadrinhos para cinema ou adaptação de quadrinhos para Netflix. A gente vai conversando, tá ok? Então, vocês vão fazer essa matéria e vão disponibilizar ela através de alguma plataforma. Pode ser blog, pode ser YouTube, pode fazer um podcast, etc. Esse trabalho já é... os outros são preparativos, tá? Porque esse aqui já é um trabalho mais prático mesmo. Ele vale 3 pontos e entregue até o dia 19 de dezembro. Tá? Eu marquei um pouquinho antes do Natal para vocês ficarem um pouco mais tranquilos do Natal. A quarta avaliação é a produção. Aí vocês têm 2 opções. É a produção de uma história em quadrinho jornalística com memorial, ou seja, vocês vão fazer uma história em quadrinho, ou a produção de um artigo sobre quadrinhos. Ah, professor, eu não tenho condições, eu não sei desenhar, eu não sei mexer em programas que fazem edição e tal, eu não consigo fazer história em quadrinho. Maravilha, faz um artigo de alguma relação com quadrinhos e jornalismo, tá ok? Lembra, esse aqui vale 4 pontos, é o nosso trabalho principal. A entrega dele é até 5 de janeiro. Lembrando, como eu falei, que se vocês tiverem uma situação que vocês não possam entregar, me avisem. Só que esse último trabalho, eu posso dar no máximo 1 ou 2 dias, porque eu tenho um prazo de entrega final das notas da disciplina, ok? Então, olha só, a nossa disciplina são 4 atividades. As 4 atividades são obrigatórias de serem feitas, não são muitas, né? E nem são tão trabalhosas assim. Aqui são os textos que eu coloquei lá no Siga para vocês. Se vocês disserem, olha, professor, diga. Uma pergunta. Todos esses trabalhos são individuais, até esse último, Aí especialmente que esse tá. último? Olha só, o trabalho 1 é individual, ok? O trabalho 2, ele é individual. O trabalho 3 e o trabalho 4, eles podem ser, eu acho que até 3 pessoas. Porque mais nessa forma digital, acho que 3 pessoas funciona bem. Mais do que isso já complica um pouco, tá ok? Então, o trabalho 3 e 4 podem ser disponibilizados, podem ser feitos em grupo, ok? Mais alguma dúvida? Não? Ok. Tá, aqui são os textos, vocês vão ver que tem uma relação bem ampla de textos. Esses textos já estão disponibilizados para vocês lá no Siga, mas se vocês tiverem dificuldade de acessar ou de baixar esses textos do Siga, eu posso disponibilizar para vocês no grupo também. Ok? Todos esses textos são em PDF. Alguém perguntou na turma 2017, quais são os aplicativos que a gente tem que ter e tal.
Vocês têm que ter um leitor de PDF, porque todos os textos e quadrinhos vão ser disponibilizados em PDF, e um leitor de CBR, ok? O leitor de CBR é um formato de histórias em quadrinhos. Algumas coisas eu consegui em PDF e algumas eu consegui só em CBR. Para quem gosta de ler quadrinhos, é muito bacana que tem muita coisa disponibilizada de graça na internet nesse formato, ok? Aqui são os quadrinhos para análise, né? Eu fiz uma seleção. O Joe Sacco é o grande cara. É o cara realmente, quando você fala em jornalismo em quadrinho, não dá para não deixar de falar do Joe Sacco, porque ele praticamente inaugurou o gênero, né? Como quadrinho de jornalismo mesmo. Então, por que eu coloquei só 2 trabalhos dele, que é o Palestina e o Saraveja, né? Porque são os 2 únicos que eu consegui na internet. Se alguém conseguir algum outro trabalho do Joe Sacco e quiser fazer a análise dele, maravilha, sem problemas nenhum, tá? A Marjane Satrapi, esses nomes são horríveis, mas eu acredito que seja mais ou menos assim. Ela é iraniana, ela fez Persépolis, que é esse, inclusive, que é a capinha lá do nosso grupo, okay? Que é um trabalho sobre a Revolução Iraniana e sobre a questão da mulher no Irã, dentro do regime, né, dos ayatollahs e tal. É um trabalho bem interessante. O Will Eisner, que não é exatamente jornalismo, mas ele faz algo muito parecido com o jornalismo. Ele é muito anterior ao Joe Sacco, muito anterior a todos os outros trabalhos aqui, e ele, de certa forma, ele já estava dando um encaminhamento do que viria a ser o jornalismo de quadrinhos. Ele faz o Complô. O Complô é um trabalho que eu considero absolutamente maravilhoso, porque ele é judeu. E aí ele faz um trabalho sobre os protocolos do Sábio Sião, que foi uma fake news inventada na época da Rússia imperial e que foi usada depois pelos alemães como desculpa para matar judeu, né? E muita gente até hoje acredita que existem esses protocolos, que seriam planos de dominação mundial dos judeus e tal. Então, por conta disso, e ele sofre isso na pele, preconceito por conta disso, ele vai estudar e pesquisar o que seriam os protocolos, como é que tinham surgido e tal. É um trabalho de pesquisa monstruoso. Okay? Eu também coloquei um dele, que é o Edifício. O Edifício não é um trabalho de pesquisa como a gente conhece o jornalismo. Ele vai para Nova York, ele começa a visualizar as pessoas e ele começa a misturar essa visualização que ele tem das pessoas com lembranças da infância dele nos cortiços lá de Nova York, e a partir daí ele escreve, na verdade, um livro chamado Nova York, New York, e dentro dele o Edifício, que é essa parte menor, né? Lembra muito uma coisa que o novo jornalismo fazia, que é aquela mistura de ficção com realidade, e por isso eu acabei escolhendo o Edifício, né? E o Art Spiegelman, que faz Maus, que é um trabalho fenomenal, um dos maiores trabalhos sobre a Segunda Guerra Mundial e sobre a perseguição aos judeus. O pai dele é sobrevivente de Auschwitz e ele entrevista o pai dele e faz a história em quadrinhos sobre isso, né? Se alguém tiver alguma outra ideia, alguma coisa, né? Professor, eu encontrei na internet um trabalho que é de quadrinhos e que é jornalístico, mas assim, tem que ser uma coisa que tenha no mínimo 10 páginas, né? Para a gente poder analisar. Eu estou verificando, eu tenho uma série naquela Frio que é sobre psicopatas. Eu estou tentando conseguir elas todas para fazer um arquivo PDF e um CBR para disponibilizar para vocês também, que é um trabalho também meio jornalístico. Se eu conseguir todos, eu vou disponibilizar para vocês, ok? Esses são os que eu selecionei porque eu achei. Se alguém achar mais, pode depois fazer análise em cima disso. Inclusive, é até legal porque me avisa e disponibiliza para a turma toda, ok? E tem alguns quadrinhos bônus que eu gostaria que todo mundo lesse. Aqueles outros ali, vocês vão escolher, tá? Se quiser ler todos, eu aconselho. São trabalhos absolutamente maravilhosos. Tanto Persépolis quanto Palestina, o Complô, tudo isso são quadrinhos realmente muito bons. Mas vocês vão escolher um para analisar. Agora, tem um que eles não são necessariamente jornalísticos, mas eu queria que vocês lessem por uma razão mesmo de produção do trabalho final. É o Astrologia Divertida do Will Eisner, que é aquele mesmo lá do Complô,
do edifício, e o Eisner trabalhou muito tempo com quadrinhos didáticos, então assim, ele se acostumou muito a repassar temas de uma forma muito agradável, muito divertida, e o Astrologia Divertida foi o único trabalho dessa área didática dele que saiu no Brasil, e é maravilhoso. Apesar, eu costumo dizer, você pode gostar ou não de astrologia, você vai achar muito divertido. A Astrologia Divertida. E a Fundação Crenha, que é do Raul Seixas e do Paulo Coelho, que é um fanzine. Por que eu coloquei isso para vocês? Porque é o seguinte, nenhum dos dois é um desenhista, ou pelo menos um grande desenhista. Eles são desenhistas muito medianos, né? Para não dizer desenhistas ruins até, mas eles fizeram um fanzine que ficou clássico aqui no Brasil, que é esse, o Fundação Crenha, que foi lançado junto com o disco do Raul Seixas, e eles fizeram um show de lançamento e distribuíram esse fanzine para o pessoal. O legal disso aí é para você ver alguém assim que não tem muito domínio de desenho fazendo uma história em quadrinho. Então eles reaproveitam, por exemplo, eles pegam uma imagem do Homem-Aranha e trocam o balão para dizer aquilo que eles querem falar, eles fazem recortes. É algo que eu quero que vocês verem, que vocês vejam, para mostrar que você não precisa necessariamente saber desenhar ou ser um grande desenhista para fazer o trabalho final. Ok? E aqui são os programas necessários. Um leitor de PDF, esse aqui vocês têm que ter, e o C-Display, que é o leitor de CBR. Boa parte desses quadrinhos a gente só encontra nesse formato que é o CBR. Eles escaneiam e colocam na internet. Como eu disse, você encontra muita coisa. Eu coloquei lá no grupo para vocês o aplicativo para celular, mas você pode baixar também. E eu vou mandar, inclusive, o link para baixar no computador. Eu cheguei a ver lá no Google Play um programa, um aplicativo que diz que lê os dois, PDF e o Scan. Se vocês conseguirem, maravilhoso. Melhor ainda. Ok? Bem, gente, o objetivo, então... deixa eu voltar aqui. O objetivo dessa aula era testar um pouquinho. Eu acho que funcionou bem. Acho que vocês estão me ouvindo bem. Né? Deixa eu ver aqui se alguém teve um comentário. Não. A Krishna diz que não está ouvindo. Tem autores brasileiros que têm um livro para análise? Deve ser o microfone dela, algo assim, configuração. Pode ser configuração, é verdade. Eu estou ouvindo bem aqui. A Amanda perguntou se tem autores brasileiros que tenham um livro para análise. Autores que tenham um livro para análise dos quadrinhos? Pois eu estou tentando achar. Eu tenho esse que não é exatamente um livro, é uma série que a gente vai transformar em livro. Está sendo publicado na revista Calafrio, que é sobre psicopatas, que tem as características um pouco jornalísticas. Se a gente conseguir achar durante a disciplina alguma coisa que seja jornalística, eu particularmente não conheço, né? É algo muito raro no Brasil, infelizmente, mas se a gente conseguir achar, beleza. Se vocês conseguirem achar também, maravilhoso. Ok, gente? Bem, o objetivo era esse, era testar, né, ver se funcionava bem. E a gente fecha hoje então, ok? E até a segunda-feira... era o microfone. Até a próxima segunda-feira, e eu gostaria que, enquanto isso, vocês baixassem os textos e baixassem as histórias em quadrinhos e baixassem programas e tal, para a gente já começar as aulas, você já tendo mais ou menos uma ideia do que vocês querem fazer lá na frente, tá ok? Então...